Ele é um garoto tímido que acaba tendo que namorar suas 5 meias-irmãs. Eu sou o seu anime. E bora! Mas antes disso, no dia da revelação, Arata está conversando com seu irmão, Shihan. E ele pergunta a Arata se algo está acontecendo entre ele e as irmãs, lembrando-o da vez em que a irmã mais nova deles, Kotomo, confessou gostar de Arata. Mas Arata garante que rejeitou os sentimentos de Kotomo e que jamais colocaria seu cachorro quente entre os pães de sua irmã. De repente, Arata avista Lala, a garota de quem ele realmente gosta, mas que nunca convidou para sair. Vendo isso, Shion percebe que a inabilidade de Arata com garotas vem de ter crescido cercado por suas irmãs. Mas alguns dias depois, Arata vê Lala com outro cara e assume que estão namorando, partindo seu coração em 1000 pedaços. Mais tarde, em casa, Arata, Shia e suas irmãs, que são Buka, Kotono, Banri, Minami e Sega, aparecem para o aniversário de Kotono. Então, antes de fazerem um brinde, o pai revela uma verdade chocante dizendo que eles não são irmãos de verdade e que todos são adotados. Ele explica que, exceto por Shion e Minami, que são gêmeos de verdade, os demais não têm parentesco. Ao ouvir isso, todos se sentem traídos por ele não ter contado antes. Mas ele explica que foi por causa de uma promessa que fez a falecida mãe deles. Ele então os incentiva a continuar celebrando, mas o jantar permanece tenso e silencioso. Mais tarde, os irmãos se reúnem em particular e o ambiente fica pesado, exceto pra mim e Aomi, que permanece alegre. Eles perguntam a Banri, a mais velha, se ela se lembra de algo de quando foram adotados, e ela admite que sim, mas escolhe manter isso escondido dos outros. Ela diz que o que importa é que eles se amem como família. Suas palavras melhoram o clima e todos acabam indo pra cama. No entanto, Arata fica pra trás, ainda em conflito com o que acabou de acontecer. Mais tarde, quando ele vai tomar banho, acidentalmente flagra Kotono. Eles congelam por um momento antes que ele entre em pânico e fuja, pedindo desculpas por ter visto seus botões. Mas em vez de ficar brava, Kotono calmamente pede pra ele lavar suas costas como costumava fazer. Ele concorda em fazer isso e a repreende por ainda querer que ele lave suas costas, mas ela admite que gosta mais quando é ele quem faz. Enquanto isso, Luca senta sozinha na cozinha até que alguém se junta a ela. Ela pergunta se Erada disse algo e admite como é estranho saber que ele não é um gêmeo de verdade. Ela é segura de que Erada sente o mesmo e que o fato de não serem parentes de sangue não muda nada. No entanto, no banheiro, naquele momento, Kutono não abraça Arata por trás, com intenções bem mais íntimas e ousadas. Enquanto isso, Shion diz a Uka que, como não são parentes de sangue, tecnicamente todos os 7 poderiam se casar uns com os outros se quisessem. A ideia faz Uka se encolher, especialmente a de estar com alguém como Arata e ter que lidar com ele de uma forma tão, digamos, íntima como sua esposa, o que a deixa bastante desconfortável. Mas no fundo, ela sabe que Shion está certo. Uka então pergunta o que realmente aconteceu entre Arata e Kotonin no passado. Shion hesita porque prometeu não contar, mas Uka insiste que, embora todos provoquem Arata sobre isso, todos sabem que ele nunca faria nada de ruim com sua irmã. Então, Shion conta a verdade a ela, deixando Uka chocada. Ela descobre que Kotono uma vez confessou seus sentimentos a Arata quando eles ainda acreditavam que eram irmãos. Arata rejeitou porque se recusava a fazer parte de algo assim, mas Kotono não desistiria. Ela o empurrou, e no meio da luta, ele acabou caindo em cima dela, que foi o momento exato em que suas irmãs entraram. Agora que sabem que não são realmente parentes, a situação toda parece ainda mais perigosa e cheia de implicações. De volta ao banheiro, Orata tenta se afastar do abraço apertado de Kitomo, mas ela não o solta. Ela diz que, como não são irmãos de verdade, não há razão para que não possam ficar juntos, ou até mesmo se casar um dia se assim desejarem. Ela pergunta se ele a considera uma mulher mais suja. Mas falando como um irmão mais velho, Harada diz que não importa qual seja o relacionamento deles, ele sempre a verá como sua irmãzinha. Alguém que ele protegerá até que ela encontre alguém que possa chamar de marido. Kotono retorna ao banho, dizendo que ele é a pessoa mais gentil e mais cruel que ela conhece. Enquanto ele sai, ele discretamente lhe deseja um feliz aniversário, enquanto ela secretamente deseja que ele tivesse aceitado o amor dela, em vez disso. Mas quando ele sai do banheiro, alguém está ouvindo em silêncio. Mais tarde, quando ele volta para seu quarto, perdido em pensamentos, ele encontra Cia sentada lá estudando. Ele a repreende por entrar em seu quarto sem permissão, preocupado que ela pudesse encontrar suas revistas da Mia Khalifa, aquelas de conteúdo adulto. Mas Sega o interrompe e imediatamente pergunta onde ele acabou de ir. Não querendo que ela soubesse o que tinha acontecido, ele mente e diz que estava apenas andando por aí. Mas ela desmascara sua bobagem e diz que nenhum idiota fica andando à toa pela própria casa. Então Cia muda de assunto, dizendo que o quarto dele parece enorme, mesmo sendo o menor, e Arata atribui isso ao dia em que os irmãos jogaram pedra, papel e tesoura para escolher os quartos, o que terminou com Arata perdendo e Yuka ganhando o maior quarto. Enquanto Célia continua conversando, Arata não consegue descobrir o que ela quer, até que ela de repente o empurra para a cama como se quisesse seu amiguinho de irmão. Sentada em cima dele, ela diz para ele guardar segredo e pressiona seu corpo cremoso contra ele, tornando a situação bastante picante e tensa. Arata começa a entrar em pânico, pensando que ela é igual a Kotono, que quer seu precioso molho de bebê. Mas para sua surpresa, Siga diz que não está interessada nele dessa forma. Ela admite que viu tudo o que aconteceu no banheiro mais cedo, incluindo o momento dele com Kotono quando ela se jogou em cima dele. Chocado, Arata rapidamente a afasta antes que seu pepino fizesse a saudação. Seiya afirma que já sabia dos sentimentos de Kotono e supõe que agora, depois de saber a verdade sobre eles não serem parentes de sangue, Kotono finalmente parou de se conter. Ela elogia Arata por ter lidado bem com a situação como seu irmão mais velho, mas diz que teve que testá-lo para ter certeza de que ele não bateria palmas nas bochechas, de nenhuma delas se alguma tentasse algo. Quando ele reclama, ela diz que poderia tê-lo testado de outra forma. Ela diz que está tudo bem, já que ela não está interessada nele ou em seu pepino dourado de qualquer forma. Ela o lembra que quando irmãos se apaixonam, geralmente é tabu. Mas agora que esse tabu se foi, Kotono não tem razão para parar. O mesmo vale para as outras irmãs de irem atrás dele. Ela até brinca que isso poderia acontecer entre os dois um dia, embora admita que a ideia a enoja profundamente. Antes de sair, ela diz a Arava que está feliz por ele ter passado no teste. Mas uma vez lá fora, ela se pergunta se ela mesma passou no próprio teste, considerando que ela realmente subiu em cima dele e teve sua própria cachoeira pegajosa, um momento de intensa excitação. Na manhã seguinte, Arata acorda sentindo-se exausto após a longa e agitada noite. Mas assim que ele sai do quarto, ele encontra Banri e Kotuno, ambas usando uniformes de enfermeira bem, digamos, picantes.
Banri diz alegremente que é seu novo uniforme de trabalho e que queria ver como ficava em Kotuno também. Ela pergunta a Arata se elas estão atraentes e Arata, sem rodeios, diz que não, o que faz Banri lacrimejar e exigir que ele diga que sua própria irmã está atraente. Mais tarde, a caminho da escola com Xion, Arata percebe outros caras olhando para suas irmãs. Xion ri e diz que se aqueles caras soubessem que os Shinjis não eram irmãos de verdade, eles enlouqueceriam completamente. Observando a calma com que suas irmãs agem, Xion comenta que as mulheres são melhores em esconder emoções. Arata concorda, embora no fundo ele saiba que as garotas estão tão confusas quanto os garotos depois de saber a verdade. Ele sabe que elas fingem que está tudo bem, mas Arata pode sentir o quanto mudou na forma como se olham e no silêncio que se segue. Depois da escola, Arata encontra Minami, que ele fica surpreso por não estar no treino. Eles caminham para casa juntos e ele a elogia por suas habilidades atléticas, como ela já ganhou troféus e foi chamada de futura olímpica, apesar de sua pequena estrutura física. Nesse momento, um grupo de fãs obcecados se aproxima pedindo para tirar fotos com ela, ou até mesmo querendo suas meias fedorentas para eles morderem. Quando eles finalmente vão embora, Minami ri da situação, dizendo que se acostumou com fãs estranhos desde que fez um ensaio fotográfico com uma roupa masculina que a tornou super popular e os fez desejar que ela crescesse e tivesse, bem, atributos masculinos, de uma forma bem vulgar e inapropriada. Quando Arata pergunta o que ela está fazendo no dia de folga, Minami explica que seu treinador suspendeu seus treinos para ela focar nas notas, já que está reprovando. Arata percebe que, embora ela seja uma das melhores atletas do Japão, ela também tem um dos cérebros mais lisos que existem, comparável ao pai da Bonnie Blue quando ele esqueceu de usar proteção. Ou seja, é bem ingênua e pouco inteligente. Decidindo ajudar, ele se oferece para dar aulas particulares a ela. Então eles vão para uma cabine de karaokê para ter privacidade. Enquanto ele tenta ensinar, ele não consegue deixar de notar como ela é fofa. Enquanto Eratodia ensina, ela secretamente coloca uma música, então tenta resolver os problemas e erra todos, como uma completa rosquinha, ou seja, uma total desastrada. Mas em vez de desistir, ela de repente começa a cantar terrivelmente, como a Taylor Swift sem autotune, inventando letras engraçadas sobre sua vida como jogadora de tênis, o que Arata não consegue evitar rir e se juntar a ela. Depois que terminam, eles saem, mas Arata de repente se esconde atrás da porta. Minami olha ao redor e avista Lala, a garota de quem Arata gosta, passando com outro cara. No caminho pra casa, ela tenta distraí-lo falando sobre o que aconteceu na noite anterior. Minami diz que, como eles não são filhos de verdade do pai deles, deveriam tentar encontrar seus pais biológicos algum dia. Ela também diz que se sente mal por Kotono porque ela é a mais nova e a mais emocional de todos. Arata percebe que, apesar de seu lado bobo, Minami é na verdade inteligente e gentil. Ela o provoca dizendo que, como ele não é mais seu irmão, ela deveria chamá-lo de senpai ou papai, mas Arata entra em pânico e diz pra ela não falar isso. Minami diz que o que realmente importa é o laço que eles compartilham, não o sangue, e acrescenta que ele não deveria se sentir mal por Lala, e diz que ele é um bom rapaz, mesmo que a garota de quem ele gosta não perceba isso. Quando ele pergunta como ela sabe sobre Lala, Minami admite que Yuka contou a ela porque Yuka é péssima em guardar segredos, mas ainda assim, as palavras dela o animam bastante. Mais tarde, de volta em casa, Minami traz um bolo pra Yuka como uma oferta de paz e pede desculpas por ter perdido seus AirPods. Yuka a perdoa e diz pra ela apenas ficar com eles como um presente. As duas sorriem, encerrando a briga e trazendo paz à família. Na manhã seguinte, Arata acorda e escova os dentes como de costume, somente revivendo o que Kotona fez no dia anterior. Quando ele sai do banheiro, quase esbarra nela no corredor. Eles trocam cumprimentos constrangedores, ambos sentindo a tensão do dia anterior. De repente, Sia aparece do nada, provocando a Arava por ainda estar pensando no que aconteceu entre eles no banheiro. Ele se assusta e a chama pelo nome, mas ela o lembra de chamá-la de Sia-chan, como ela havia dito antes. Quando ele o faz, ela sorri com satisfação. Ela então pergunta se ele está nervoso com o que pode acontecer entre ele e Kotono. Hata diz que não, pois não tem sentimentos por ela, mas Seiya se lembra de como ela é quem se sente desconfortável, especialmente depois do que aconteceu com ele no outro dia. Do nada, Minami aparece emutando como um personagem de Tekken e ela se gaba para Arata sobre a última sessão de jogos deles, vangloriando-se de que o venceu repetidamente. De repente, ela o chama de senpai, e quando Sia ouve isso, ela diz que o título deveria ir apenas para alguém maduro, não para um bobo alegre como Arata, que não tem a menor maturidade. As duas garotas começam a discutir, e Arata apenas suspira enquanto elas se afastam, perguntando-se por que suas manhãs sempre começam assim. Mais tarde na escola, Arata congela quando vê Lala no corredor, e ele decide evitá-la. Mas então Lala aparece, ela sorri e o provoca por ser tímido, dizendo que ele deveria apenas se confessar a ela logo. Quando Arata diz a ela que Lala está namorando alguém, Luca o zomba ainda mais, dizendo que ele é patético por ser rejeitado sem nem mesmo ter se confessado. Nesse momento, as amigas de Yuka a chamam e ela conversa com ela sobre como ela e seus irmãos vão ao parque aquático para o aniversário de Kotono. Enquanto Arata o observa ir, ele não consegue deixar de pensar em como Yuka é popular e como ela é tão diferente comparada à irritante garotinha atrevida que ele tem em casa. Nesse momento, as amigas de Yuka percebem Arata ainda olhando pra ela e começam a sussurrar sobre como ele é realmente bonito, brincando que adorariam namorá-lo ou até mesmo se casar com ele para se tornarem cunhadas de Yuka. Yuka as adverte para não pensarem nisso, chamando Arata de um perdedor que não conseguiria uma garota nem se tentasse, mas enquanto tentava insultá-lo, ela acidentalmente o elogia como um chad total, um cara super atraente e confiante e começa a corar de vergonha. Ela os apressa para irem para a aula, e tudo o que Arata consegue pensar é em sua viagem com os outros para o parque aquático, e reza para que não se transforme em outro desastre. No dia seguinte, os irmãos chegam ao parque aquático para celebrar o aniversário de Kutônimo. Quando eles veem o mascote do parque, que tem uma aparência peculiar e características extras, Buka e Minami correm para tirar fotos. Minami de repente diz que está morrendo de fome, e Banri pede a Arata para ajudá-la a comprar comida para eles. Mas quando eles pegam a comida, ninguém está lá e eles percebem que é impossível mantê-los parados. Arata tenta ligar para eles, mas ninguém atende sua ligação.
Pensando que eles foram sozinhos em um brinquedo, Bannery sorri e diz que agora é oficialmente um encontro entre os dois. Quando Arata pergunta o que fazer com toda a comida, acaba com ele comendo tudo. Enquanto eles caminham, Banri entrelaça o braço no dele, pressionando-se perto o suficiente para fazê-lo corar. E embora Banri sempre haja com confiança, ele sabe que ela tem um jeito de deixá-lo nervoso. Ele pode sentir os melões dela contra seu braço, e quando ele a lembra que são irmãos, ela o provoca dizendo que ninguém ali sabe. Então eles deveriam apenas aproveitar o momento. Ela sussurra que ele deve estar gostando de seus seios fartos, e Arata fica vermelho com os comentários dela. Quando ela percebe que ele está ficando constrangido, ela sorri e pede desculpas, dizendo que seus melões suculentos são simplesmente grandes e poderosos demais para lidar, especialmente perto de um virgem puro como ele, fazendo-o ficar completamente perturbado e agitado. Banri brinca que ele deveria se sentir sortudo por ter uma gata tão atraente ao seu lado. Ouvindo o comentário dela, Arata percebe que todos os outros caras que gostam de garotas atraentes no parque o encaram com ciúmes e reconhece que, aos olhos de todos, ela está um degrau acima dos outros irmãos em popularidade e beleza. Ainda provocando, Banri oferece deixá-lo tocar seus melões como recompensa, deixando-o constrangido e implorando para ela parar. Nas escadas, ele acidentalmente olha para a padaria dela, ou seja, suas partes íntimas, e quando ele fecha os olhos por respeito, perde o equilíbrio e cai, envergonhando-se completamente. Manry ri e o ajuda a se levantar, chamando-o de fofo. Então os dois continuam seu encontro particular, andando em atrações e caminhando pelo parque, enquanto os outros aproveitam o próprio dia. Quando Arata finalmente consegue falar com Xion por telefone, eles percebem que estão muito distantes e decidem se encontrar mais tarde. Enquanto isso, as garotas fofocam, brincando que Banri provavelmente está provocando Arata sem parar e que ele pode estar lutando para manter seu pepino sob controle, o que Kotono está assustada. Então elas se voltam para Kotono e perguntam se ela está gostando do aniversário dela, o que ela diz que sim. Elas a lembram que é o aniversário dela, então ela deveria aproveitar todos os brinquedos que quisesse. Então, depois de algumas horas de brinquedos, Arata e Banri fazem uma pausa. Sentindo fome, Banri come um churro e o oferece a Arata, mas ele recusa, sentindo-se enjoado depois de tudo o que comeu. Enquanto ela come, ele percebe que por trás de seu lado provocador, ela tem um sorriso caloroso que o faz relaxar. Curioso, ele pergunta o que ela pensa sobre o anúncio do pai deles. Banri admite que ficou chocada, mas tentou entender melhor a situação. Quando ela pergunta o que ele pensa, Arata recorda o momento com Kotono e diz que não quer que o laço de irmãos deles mude. Banri sorri, o chama de adorável por isso, e bagunça o cabelo dele como fazia quando eram pequenos, sempre que ele estava chorando. Ela o lembra que, como a mais velha, ela jurou proteger a todos, mesmo com a própria vida. E Arata se lembra de como ela sempre foi forte e confiável para os outros. De repente, uma garota desajeitada tropeça por perto e derrama sua bebida em direção a Banri. Instintivamente, ele pula na frente dela, ficando encharcado em seu lugar. A garota pede desculpas repetidamente, mas Arata sorri e diz que está tudo bem. Sentindo-se preocupada, Banri o repreende por ser descuidado, mas ele apenas sorri novamente e diz que protegerá a todos, assim como ela faria. E suas palavras fazem Banri Coral perceber o quanto ele cresceu. Nesse momento, o resto do grupo os encontra. Vendo Urada encharcado, eles o provocam, dizendo que Banri deve ter ficado muito animada e o respingou com seu próprio chuveiro de frutos do mar pessoal de uma forma bem peculiar e íntima. Enquanto eles seguem para o próximo brinquedo, Banri pede para segurar a mão dele. Quando Arata pergunta por quê, ela simplesmente a pega e diz que quer, acrescenta sua irmã mais velha. Algum tempo depois, enquanto todos estão perto da ponte, os meninos e Kotono vão ao banheiro, deixando as garotas sozinhas. Seiya aproveita a chance para contar aos outros o que aconteceu entre Kotono e Arata, e todas ficam chocadas, recusando-se a acreditar na ousadia de Kotono. Seiya diz que Arata lidou com isso de forma madura e não cedeu. E para provar, Sai admite que até o testou sentando em seu glizzy, ou seja, em seu membro, para ver se ele acordaria, mas não aconteceu. Ela explica que só está compartilhando isso porque está preocupada e quer ter certeza de que nada aconteça entre eles. Buka então lhes diz que Kotono uma vez fez algo semelhante antes, e Arata assumiu a culpa por isso, o que terminou com eles sendo chamados de esquisitos. Seiya percebe que a revelação do pai deles de que não são irmãos de sangue pode ser a razão pela qual os sentimentos de Kotono ficaram mais fortes. Manri intervém, dizendo a todos para se acalmarem. Ela diz que conversou com o pai deles e descobriu que é adotada sem nenhum registro de seus pais verdadeiros. Ela insiste que é melhor para todos eles ficarem quietos e apenas cuidarem uns dos outros para evitar que bebês tabu sejam criados com o que todos concordam. Mais tarde, as garotas vão para a loja de souvenirs, todas animadas para pegar estatuetas, e ver Kotono rindo e agindo alegre faz Arata se sentir aliviado. Apesar de tudo, ele está feliz que eles ainda podem aproveitar o dia juntos como sempre. Então fogos de artifício iluminam o céu noturno, pintando o mundo em cores brilhantes. Os irmãos observam maravilhados, sorrindo enquanto as faíscas se refletem em seus olhos. Enquanto os outros compram souvenirs, Horata avista alguém que se parece exatamente com Lala e congela. Buka aparece ao lado dele, percebendo sua reação, e o convida para uma caminhada. Ela admite que é estranho saber que não são mais gêmeos de verdade, mas Urada gentilmente diz a ela que ela sempre será sua gêmea, não importa o que aconteça. Luca sorri suavemente, lembrando-se de como eles uma vez acreditaram ter telepatia de gêmeos, e Urada cora, perguntando por que ela está trazendo isso à tona agora. Sem hesitar, Luca olha para ele e diz que o ama, deixando Arata atordoado e sem palavras. Dias antes na escola, Shihan casualmente perguntou a Arata se ele já havia visto alguma de suas irmãs de forma romântica e queria deslizar seu cachorro quente nelas. Em vez de responder, Hirata perguntou por que ele traria algo assim à tona. Ela havia explicado que, como eles não eram mais parentes de sangue, ter sentimentos ou até mesmo bater as barrigas não era mais tabu. Ele até mencionou que Kotono já havia feito sua jogada em Arata. Mas Arata firmemente disse a ele que nunca havia visto nenhuma de suas irmãs romanticamente. Agora, de volta ao presente, após a confissão de Uka, Arata não consegue deixar de vê-la de forma diferente. Não apenas como uma irmã, mas como alguém que poderia ser mais. No entanto, Uka rapidamente esclarece que seu amor por ele é puramente fraternal, como de irmãos. Aliviado, Erada se convence de que Uka jamais, em hipótese alguma, o veria como um futuro pai de bebê. Brincando, ele a chama de tsundere, que adora se fazer de difícil. Ela revira os olhos, se afasta e o lembra de comprar coisas de tsundere pra ela.
Arata ri pra disfarçar, mas as palavras de Shion ecoam em sua mente sobre ver suas irmãs romanticamente, e de repente, ele começa a pensar demais em tudo. Enquanto isso, em sua caminhada solitária, Buka repassa o que disse a Arata. Sentindo-se dividida, ela percebe que desde que Cia mencionou a confissão de Kotonou a Arata, ela tem sentido ciúmes sem nem mesmo notar. Na manhã seguinte, Arata passa seu tempo na academia de casa, trabalhando seus abdominais para que fiquem dignos do Instagram. Minami aparece pedindo para se juntar a ele. Ele a recebe com entusiasmo, mas ela imediatamente o manda fazer silêncio, pois ainda é cedo. Ela elogia sua disciplina, lembrando como o pai deles costumava levar Arata ao limite para transformá-lo em um líder. No entanto, Arata admite que nunca entendeu como isso deveria ajudá-lo mentalmente. Ele elogia Minami em troca, reconhecendo como ela nunca pula um treino, e o quanto ela se esforça para realizar seu sonho de se tornar uma atleta olímpica. Ela minimiza, mas fica um pouco envergonhada com os comentários dele. Sem que Arata soubesse, na noite anterior, enquanto as garotas compravam Sylvanas, elas perceberam que Uka e Arata estavam sumidos. Minami foi procurá-los e acidentalmente ouviu Uka confessando seu amor por ele. Desde então, Minami tem entrado em pânico internamente, sem saber como encarar Arata sem pensar no que ouviu ou na horrível possibilidade de se tornar tia do bebê tabu de sua Anuka. Enquanto ela divaga, Arata a repreende por estar relaxada. Ela se apressa para pegar os halteres e começa a fazer repetições desordenadas, fingindo que está tudo bem, mas Arata aponta que sua forma está péssima. Então, depois de finalmente reunir coragem suficiente, ela pergunta a Arata se algo aconteceu entre ele e Nuka. Sem perceber a que ela se refere, Arata diz que embora ele e Yuka briguem muito, eles são muito próximos e têm um forte laço. Ao ouvir isso, Minami fica preocupada que eles possam se aproximar demais. Ela então se desculpa e sai do quarto, seus pensamentos cheios de confusão e pressão. Após o treino, Arata vai para o banheiro, ainda remoendo o que Minami disse. Ao abrir a porta, ele fica chocado ao encontrar-se lá, completamente relaxada e vestindo apenas suas Betty Blues. Arata entra em pânico, mas Saya permanece calma, brincando que eles estão vivenciando exatamente o que acontece em todo Gunner Mai, com a única diferença de que Arata não é um perdedor que se envergonha facilmente. Ela admite que a culpa é dela por não ter trancado a porta, mas diz que se ele quer Gunnar para a própria irmã, então ela precisa de terapia. Então, quando Erada tenta fechar a porta, ele percebe que as roupas dela estão presas, então ele as pega desajeitadamente e as joga na cesta de roupa suja, tudo isso enquanto tenta evitar olhá-la no chuveiro. Ainda assim, sua curiosidade o domina e ele a olha de relance apenas para notar que Seiya age completamente normal enquanto ele é quem está lutando contra seus próprios pensamentos. Então, ele avista um anel no dedo dela, o mesmo que a mãe deles deixou, e pergunta se finalmente serve. Siga diz que ainda está um pouco folgado, mas insiste em usá-lo porque a lembra da mãe deles. Mais tarde, enquanto Arata está em seu quarto, Vanri bate na porta. Quando ele a deixa entrar, ela o provoca por ter um quarto tão limpo, lembrando-o de como o pai deles costumava repreendê-lo por deixar suas coisas por toda parte. Arata pergunta por que ela está ali, e Banri, de forma brincalhona, diz que só queria fazer uma visita. Enquanto conversa com ele, ela vasculha o ambiente, de olho no laptop dele e perguntando se ele guarda vídeos de Midnight Creamery. Antes que Arata possa impedi-la, ela solta o título de um de seus vídeos mais queridos: 2 garotas, 1 xícara. Mortificado, Errata arranca o laptop e pergunta como ela conseguiu a senha. Para seu horror, Vanner me revela que o título estava visível nas notificações de seu e-mail. Envergonhado, Errata tenta se explicar, mas Vanri apenas ri, dizendo que na verdade está aliviada que seu irmãozinho seja um cara interessado em mulheres e de repente, sem hesitar, ela o convida para um encontro. No dia seguinte, Vanri leva Arata a uma loja de celulares, sabendo que ele queria um upgrade. Arata se sente genuinamente feliz com a consideração dela. Mas então, Vanri começa a provocá-lo novamente, sugerindo que eles fossem a um hotel depois para se alongar e liberar um pouco de suor, o que o deixa constrangido. Mas ela espera que isso aconteça na próxima vida. Isso faz Erada se perguntar por que ela o convidou para um encontro, e embora ele saiba que a personalidade dela, desta vez parece diferente. Na loja de celulares, Erada rapidamente escolhe um novo telefone e Banri pergunta por que ele escolheu um telefone tão rápido. Ele diz que não se importa muito com o design do seu telefone, e Banri inicia um discurso sobre como escolher um telefone é como escolher um parceiro. E se você busca por recursos, você se importa mais com a personalidade do que com a aparência. Ainda assim, ela argumenta que a aparência também importa. Como se seu parceiro fosse um chato irritante, ela pelo menos gostaria que ele se parecesse com Gojo em vez de Jabba, o Hoot. Quando a vendedora retorna com o telefone, ela nota Banri ao lado de Arata e assume que eles estão ficando. Então ela oferece um desconto de casal. Arata tenta recusar, mas Banri se agarra a ele de forma brincalhona e diz que eles aceitarão a oferta. Sentindo a proximidade dela pressionando suas costas, Arata rapidamente fica vermelho e insiste que eles recusem. Ao saírem, Arata se pergunta por que Banri de repente quis ir a um encontro. Seus pensamentos são interrompidos quando Banri avista uma barraca de sorvete e o arrasta até lá. Enquanto comem, ela menciona a infame briga de sorvete de anos atrás, quando Miami acidentalmente comeu o sorvete de Kitono e Yuka a defendeu, iniciando uma caótica briga entre irmãos. Ele também se lembra de como Kitono, tímida demais para confrontar alguém, se escondia no armário depois, ganhando o apelido de Fada do Armário. Banri ri até Arado lembrá-la de que ela costumava ter pavor de fantasmas, o que a faz mandá-lo calar a boca, dizendo que ainda não consegue pensar em Valak depois de assistir Invocação do Mal. Depois Banri pergunta se algo está incomodando, prometendo como sua irmã mais velha que ela sempre o apoiará. Mas Arata a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, Kotono senta em seu quarto, rolando as fotos da viagem de aniversário deles. Seus olhos demoram um pouco demais em Arata antes que ela receba uma notificação no grupo de bate-papo das irmãs. Uma foto que Banri enviou dela e de Arata no encontro do sorvete. Katuno sente uma pontada de ciúme, mas se contém. Em vez disso, salvando a foto discretamente de volta ao encontro, Banri sugere continuar o passeio, mas seu telefone vibra com uma mensagem que faz sua expressão mudar. Ela se desculpa, dizendo que precisa ir a algum lugar imediatamente.
Antes de partir, Erada diz a ela que deveria ir ao seu próximo encontro com um namorado de verdade. Isso a faz corar de orelha a orelha, e ela diz a Erada para não ser convencido. Enquanto ela se afasta, as pessoas param e olham, hipnotizadas por sua beleza. Mas então, Vanri liga para Minami e admite que não conseguiu fazer Arata se abrir sobre o que aconteceu com Uka, mesmo depois de todo o encontro. Ainda incrédula, Minami responde por mensagem que deve ter ouvido errado a confissão de Uka sobre como ele ama Hada, mas acidentalmente envia a mensagem para o grupo de bate-papo das irmãs. Percebendo seu erro, ela entra em pânico e a apaga, rezando para que ninguém tenha visto. Nesse momento, Uka aparece, perguntando se pode usar o banheiro em seguida. Aliviada por Uka não parecer ter lido a mensagem, Minami relaxa, sem saber que Kotono a viu antes que desaparecesse. Agora, com o coração batendo forte, Kotono finalmente percebe a verdade. Ela tem uma rival no amor. Mais tarde, eles se reúnem para o jantar e Arata não pode deixar de notar como Sil tem estado estranhamente quieta, parecendo perturbada e perdida em pensamentos nos últimos dias. Depois ele a encontra sozinha no corredor. A princípio ele decide ignorá-la, mas após um momento de hesitação, pergunta se ela está bem. Para sua surpresa, ela admite que tem querido jogar Twister, e já que ele perguntou, ela o arrasta para um jogo. Confuso, Arata questiona seu súbito interesse e Cia casualmente explica que desde que ela o visitou e sentou em sua barracuda, ela tem tido pensamentos estranhos sobre ele. Arata pergunta como ela pode dizer isso tão casualmente, e Siva simplesmente diz que quer se testar para ver se realmente o deseja ou não. Arata recusa a princípio, mas quando Silvio lembra que ela o ajudou durante seu teste, ele concorda em jogar, meio a contragosto. Quando o jogo começa, Arata tenta ficar o mais longe possível dela, determinado a evitar qualquer contato com sua pele mais suave que manteiga. Mas isso não ajuda o objetivo de Sita, então ela se aproxima de propósito, esperando que suas próprias reações corporais lhe digam o que ela precisa saber. Rodada após rodada, ela se aproxima, e quando Arata continua mantendo distância, Sea aumenta as apostas. Ela se contorce em uma posição que faria a maioria dos homens pirar à primeira vista, e Arata quase faz o mesmo. Então ele declara desistência quando seu blique começa a ficar duro, mas Seiya se recusa a deixá-lo parar. Forçado a continuar, Arata tenta seguir o comando do ponteiro, colocando o pé no azul bem abaixo de Cia, mas ele acidentalmente esbarra em suas curvas suaves. Sua mente entra em curto-circuito com o contato e Cia, completamente imperturbável, começa a falar sobre hormônios humanos. Ela explica como a dopamina alimenta a vitória, enquanto a oxitocina alimenta a intimidade, e se pergunta em voz alta quando exatamente ela muda de dopamina para a oxitocina perto dele. De repente, Tsiga assume uma pose particularmente ousada, a mesma que sua mãe fez para criá-lo, e por um momento Arata deseja ser seu pai. Mas assim que ele está prestes a explodir, os músculos de Sa cedem e ela desaba sobre ele. Ele congela, chocado por ter acabado de sentir o corpo de sua irmã contra o seu. Cia se sente aliviada, agradece pelo jogo e declara que não sentiu nada romântico ou degenerado. Ou seja, ela pode seguir com sua vida normalmente. Então ela sai alegremente, deixando Urada constrangido, olhando para o teto, perguntando se o que diabos acabou de acontecer. Minutos depois, Uka aparece depois de ouvir seus gemidos, e ela casualmente o convida para uma sessão de jogos mais tarde. Confuso com o pedido repentino dela, Urada assume que ela só quer sair com ele. Enquanto jogam, Buka irradia entusiasmo enquanto Arata permanece composto. Durante a partida, ela se inclina contra a perna dele sem perceber. E embora Arata note, o sorriso brilhante e inocente dela o faz vê-la como nada mais do que sua irmãzinha fofa. Por um tempo, Buka vence algumas rodadas, mas assim que Hada se concentra, ele a varre completamente, esmagando-a como uma total noob. Envergonhada por suas perdas, Buka de repente se levanta e envolve o braço em volta do pescoço dele em um mata-leão, algo que ela faz o tempo todo. Arata se debate, implorando para que ela pare, preocupado não apenas em perder a partida, mas com a proximidade de seu corpo pressionado contra o dele. Quando ele finalmente perde a paciência, usa sua força para reverter o golpe e a imobiliza no chão como se estivesse a levando para Pound Town. Sem fôlego, ele a repreende por ter ido longe demais, mas quando ele percebe a posição deles, tudo fica em silêncio. Luca o encara e diz baixinho que ele se tornou um homem de verdade. As palavras o pegam completamente de surpresa. Mas antes que ele possa responder, ela sai correndo do quarto, constrangida e com o rosto vermelho, deixando-o confuso e atordoado. Sem que ambos soubessem, Kotono estava ouvindo do quarto ao lado, tendo escutado tudo como uma pequena fada do armário. No dia seguinte, a vida na escola segue como se nada tivesse acontecido. Mas depois das aulas, o pai deles chama Arata para uma conversa particular. Ele pergunta se os irmãos estão lidando bem com o recente anúncio da família. E Arata o tranquiliza, dizendo que eles se tornaram mais abertos desde então. Para sua surpresa, seu pai então pergunta se ele já encontrou uma gata especial para se estabelecer no futuro. Enquanto isso, as irmãs estão assistindo a um drama romântico juntas. No programa, um homem pede em casamento em uma ponte e Van suspira sobre como é romântico confessar amor sob o céu aberto, enquanto Uka está enojada, chamando-o de brega e pouco atraente. Quando perguntada sobre sua proposta ideal, Buka declara que quer um homem rico e confiante para pedi-la em casamento em um restaurante de luxo com um anel de $1 milhão. Cia zomba dizendo para ela cair na real, e quando perguntada a mesma questão, diz que preferiria alguém estável, alguém que já soubesse quantos filhos teriam e onde viveriam. Minami interrompe bruscamente, dizendo que o que realmente importa não é o cenário, mas a pessoa que propõe, e todos acabam concordando com o sentimento dela. Enquanto voltam para seus quartos, Kotono fica inquieta. Então, do nada, ela explode com uma confissão que choca a todos, declarando que está apaixonada por Arata. Manori tenta acalmá-la, pensando que Kotono se refere a um amor fraternal, mas Kotono insiste que está falando sério. Ela declara seu amor novamente, alto e claro, dizendo que quer se casar com ele. Olhando para suas irmãs, ela declara todas suas rivais no amor, prometendo não perder para muitas delas, apesar de serem suas irmãs. De volta com Arata. Seu pai continua a conversa, expressando sua preocupação de que seu filho talvez nunca encontre uma esposa.
Curioso, Urada pergunta o que fez seu pai escolher a mãe deles. O velho brinca, dizendo que foi seu doce mel e melões leitosos que o atraíram. Mas então ele admite a verdade, que se apaixonou pela alma radiante dela. Quando Urada pergunta por que eles têm apenas uma foto dela, seu pai responde que pessoas verdadeiramente bonitas não gostam de ser fotografadas. Arata diz ao pai que entende que revelar a verdade agora deve ter tido seus motivos e promete que, como irmão mais velho e herdeiro da família, ele cuidará de seus irmãos e garantirá que todos vivam felizes. Seu pai sorri calorosamente, sem dizer mais nada enquanto Arata sai do quarto. Uma vez sozinho, o velho olha para uma fotografia de sua falecida esposa e suavemente lhe diz o quanto está orgulhoso de ter adotado Arata como seu filho. Na manhã seguinte, Arata sai para uma corrida matinal, ainda refletindo sobre a conversa com seu pai na noite anterior. Enquanto isso, dentro de casa, cada uma das irmãs está inquieta, pois a súbita confissão de Kitomo de que quer se casar com Arata as abalou a todas. Quando Minami sai para tomar um ar, ela encontra Arata, que acaba de terminar sua corrida. A memória das palavras de Katuno passa por sua mente, e ela instantaneamente age de forma estranha perto dele. Arata percebe seu comportamento desajeitado e pergunta o que há de errado, mas Minami o dispensa e sai correndo, alegando que precisa praticar para o torneio intercolegial. Lá dentro, Van Rey está no meio de uma bronca no cachorro da família por comer demais e se recusar a fazer exercícios. Ela avisa que se ele continuar preguiçoso, acabará tão gordo e inútil quanto os telespectadores inescaláveis. Quando ela entra, ele se junta à palestra de brincadeira, repreendendo o cachorro por se recusar a correr com ele, e, em vez disso, comer como um porco glutão. Banri brinca sobre cortar a comida do cachorro, o que imediatamente faz o cachorro rosnar e morder Arata em protesto. Enquanto Arata desaba de dor, ela entra para o café da manhã, lembrando Banri que ela está atrasada para sua reunião. Quando vem Arata deitado no chão, ambas param, sem saber o que fazer com o pobre rapaz. Mais tarde, no treino de tênis, Minami luta para manter o foco, sua mente divagando de volta à declaração de Katuminawa. No entanto, mesmo distraída, ela ainda impressiona suas colegas de equipe jogando como uma profissional e suas colegas perguntam qual é o segredo dela, apesar de ser tão pequena. Em vez de dar uma resposta real, Minami solta algo sem sentido sobre leões e gatos, o que só os confunde ainda mais. Então ela avista sua veterana e impulsivamente a desafia para uma partida rápida, apostando uma bebida. A partida se transforma em um duelo de velocidade e reflexos que Minami acaba vencendo. Enquanto descansam, Nao admite que o próximo intercolegial será seu último torneio, mas ela diz que não está triste porque sabe que o futuro da equipe está seguro com Minami como a ponta de lança. Nao relembra sua primeira impressão de Minami, como ela inicialmente parecia uma prodígio arrogante, mas diz que mais tarde viu o quanto Minami realmente se esforçava. Ela deseja que ambas alcancem seus sonhos e suas palavras atingem Minami profundamente. Tentando esconder seu constrangimento, Minami provoca Nao por ser dramática demais, o que leva a veterana a desafiá-la para uma revanche. Mais tarde, após o treino, Minami descobre através de fofocas que Nao não conseguiu nenhum emprego de tênis em tempo integral. Lembrando como Nao a havia recebido calorosamente na equipe anos atrás, Minami decide que seu objetivo agora é despedir sua veterana com uma medalha de ouro no torneio intercolegial. De volta para casa, a empregada encontra Arata e menciona algo sobre Minami. Curioso, ele vai à academia e a encontra treinando. Quando ele se aproxima, Minami congela, assustada com sua presença repentina. Sem aviso, Arata anuncia que assumirá como seu treinador. Ela protesta dizendo que não precisa de um, mas ele revela que sabe que ela está machucada depois que a empregada a viu enfaixando o tornozelo. Arata insiste que a ajudará até que ela se recupere. Em outro lugar, Buka senta em seu quarto, incapaz de se livrar das palavras de Kitona. Embora uma parte dela queira acreditar que Kitona estava brincando, Sia havia avisado a todos que, como eles não são mais parentes de sangue, a declaração de amor dela poderia ser séria, e a ideia a consome. De volta à academia, Arata ajuda Minami com seus alongamentos e a rotina traz de volta memórias de seus treinos de infância. Mas agora, ele não pode deixar de notar o quanto ela cresceu com seu físico tonificado e sua pele suave. Ele rapidamente afasta esses pensamentos e pergunta se ela contou aos colegas de equipe sobre a lesão. Minami admite que não, e Arata repreende gentilmente. Mas Minami insiste que quer vencer o intercolegial não apenas por si mesma, mas por alguém importante. Quando ela termina de se alongar, ela inverte a sessão e o ajuda a se alongar. Enquanto ela se inclina contra as costas dele, Arata pode sentir seus kadonks suaves e pendentes em suas costas. E enquanto ele está constrangido, Minami não está, e ele percebe que ela está completamente alheia. Mais tarde, depois de sair da academia, Arata encontra Kotono no corredor. Ela congela, claramente nervosa, pois é a primeira vez que estão sozinhos desde o encontro quente e picante no banheiro. Ela pergunta se ele estava com Minami e se ela disse algo estranho, preocupada que sua irmã pudesse ter contado a ele sobre sua confissão. Arata confirma que estava com Minami, mas diz que ela não agiu de forma estranha. Quando ele pergunta se Kitumano sabe de algo, ela entra em pânico e foge para o quarto. Dias depois, Minami compete nas semifinais do intercolegial. Apesar da lesão, ela luta contra a dor e leva sua equipe à vitória, garantindo um lugar nas finais. Fora do ônibus, suas colegas de equipe a aplaudem, mas quando Minami sobe para embarcar, seu tornozelo cede e Nao imediatamente percebe. Mais tarde em casa, Eirada continua ajudando Minami com seus alongamentos de reabilitação, e Minami o informa que, após confessar sobre sua lesão, sua treinadora lhe designou um treinador particular, então Eirada não precisa continuar. Percebendo que seu tempo como ajudante dela está chegando ao fim, Eirada esconde sua decepção, e Minami o agradece sinceramente por seu apoio. Mais tarde, em seu quarto, Arata guarda silenciosamente todos os seus livros de treinamento. Na manhã seguinte, Arata entra na cozinha logo após um treino intenso e encontra Bannery, que está desfrutando de seu café da manhã. Ele a repreende por comer apenas cereal, mas ela o provoca dizendo que se ela ganhar muito peso, Orada terá que ajudá-la a queimar calorias com um bom e velho treino de bombeamento do Alabama, deixando-o constrangido. Orada pergunta se Minami já comeu, sabendo que é a final do intercolegial, mas Benry diz que não a viu a manhã toda. Sia de repente entra com a mesma pergunta, surpreendendo a ambos.
Momentos depois, o resto dos irmãos se reúne, perguntando se onde Minami poderia estar. Então ela aponta que os tênis de Minami ainda estão em casa, significando que Minami não está com sua equipe no torneio e desapareceu. Eles procuram Minami no quarto dela em pânico e ela não está em lugar nenhum. Mas assim que a preocupação começa a surgir, Minami entra de repente, explicando casualmente que foi à loja de conveniência. Quando a questionam sobre a final do intercolegial, ela os dispensa com um sorriso, afirmando que tem tudo perfeitamente sob controle. Eles se voltam para seu irmão gêmeo, Shion, em busca de respostas, mas ele balança a cabeça, não sabendo absolutamente nada do que está acontecendo. Arata sente-se inquieto e vai para o quarto dela, esperando encontrá-la chorando. Mas em vez disso, é recebido por Minami, que está alegremente arrumando as coisas, sem se importar com nada, mastigando como se fosse uma grande comilona. Arata expressa sua preocupação por ela, mas Minami revela que seu treinador descobriu sua lesão, então ela foi retirada de sua própria equipe para proteger seu futuro como tenista. Arata pergunta baixinho se ela está realmente bem em desistir, especialmente por causa da pessoa para quem ela queria vencer. Minami o dispensa, insistindo que não tem escolha, mas enquanto Arata sai do quarto, ele olha para trás e percebe um sorriso meio forçado em seu rosto. Lá fora, Shion o para e confessa algo que ele não contou a ninguém até então. Naquela manhã, mais cedo, ele viu Minami chorando sozinha lá fora, escondida de todos. Ele não se aproximou, sabendo que ela não queria que os outros se preocupassem, mas aquilo o dilacerou por dentro. Ao ouvir isso, Arata volta furioso para o quarto de Minami, pega-a pela mão e a arrasta para fora, onde ela vê que Uka e os outros estão esperando e todos querem apoiar Minami em sua partida final, a caminho. Enquanto todos se preocupam em se atrasar, Minami fica em silêncio, sua mente revivendo o momento doloroso em que foi retirada da equipe. Não havia contado ao treinador sobre sua lesão por preocupação, e quando Minami implorou para jogar, não a abraçou, agradecendo, mas insistindo que ela não deveria arriscar seu futuro. Observando-a em silêncio, Arata finalmente diz que não sabe se o treinador tomou a decisão certa, mas se algo der errado, ele quer que Minami desista. Ele acrescenta que não quer que ela minta para eles ou para si mesma novamente. Enquanto isso, a equipe de Minami perde a partida de duplas, deixando apenas a rodada de simples para trazer o ouro para o torneio final de Nao. No carro, o trânsito impede o progresso deles e todos entram em pânico. Pensando rápido, eles avistam bicicletas de aluguel por perto e percebem como rapidamente ela menciona que tem um aplicativo para alugá-las. E sem hesitar, Arata puxa Minami para uma delas. Ela lhe entrega o equipamento de tênis e lhe deseja sorte enquanto eles partem em disparada. Enquanto pedalam pela cidade, Arata se esforça ao máximo, encharcado de suor e ofegante. Nesse instante, a memória de um distante dia das mães ressurge. Na época em que a escola pedia para escreverem cartas para suas mães, enquanto os outros lutavam, Minami havia escrito uma para a mãe falecida, dizendo como ela e seus irmãos se aproximaram na ausência dela. Arata lembra-se de ter escrito que apreciava a força de Minami e como ela sempre sorria, mesmo quando as coisas eram difíceis. Ele lhe diz que, embora ela possa não ser um gênio natural, é uma trabalhadora incansável com um coração positivo, e ele reza para que ela seja recompensada por isso um dia. Enquanto isso, no torneio, Nao vence sua partida de simples, deixando a substituta de Minami para terminar o trabalho. Mas antes que comece, Arata e Minami chegam, ofegantes da longa viagem. Sem hesitar, Arata se ajoelha e implora ao treinador para deixar Minami jogar, dizendo que essa partida significa tanto para ela quanto seu futuro. Após um silêncio tenso, Nao se manifesta em apoio, e o treinador finalmente concorda. Então a final começa. Quando os nervos começam a dominar Minami, os aplausos de sua família nas arquibancadas elevam seu espírito. Ela saca primeiro e marca o ponto de abertura, mas o próximo saque de sua oponente é feroz, forçando Minami a levar seu tornozelo lesionado ao limite. Então ela ganha outro ponto, mas uma dor aguda percorre sua perna. A partida se torna uma luta brutal, e apesar de seus esforços, a equipe de Minami perde. Lágrimas caem ao redor dela, enquanto suas colegas choram na derrota, enquanto Minami força um sorriso, pede desculpas e até diz a Nao para esbofeteá-la depois de toda a sua conversa sobre vencer. Em vez disso, Nao se curva profundamente, agradecendo por ajudá-las a alcançar o sonho de chegar às finais. Ela reza para que o futuro de Minami não seja afetado por esta lesão, e Minami segura suas lágrimas. Depois os irmãos esperam Minami voltar para casa, mas sabem que ela está sozinha em algum lugar após a derrota. Arata a encontra sentada em um banco com os ombros caídos, e quando ela o vê, Minami desaba, chamando-se de fracasso e dizendo que envergonhou a todos. Ela diz que mesmo depois de perder, sua equipe a agradeceu e isso só a fez sentir-se pior. Ela agradece a Arata e aos outros por tê-la trazido, dizendo que está pronta para seguir em frente. Mas Arata se aproxima e a puxa para um abraço. Ele então exige que ela pare de mentir para si mesma, especialmente quando está nos braços de seu irmão. Minami treme e começa a perguntar desesperadamente o que deve fazer para ser boa o suficiente para ser a melhor e nunca mais perder. Uma experiência que ela odiava profundamente. Arata a abraça mais forte e lhe diz que, com o tempo, ela se tornará forte. Dias se passam após a derrota, e Minami permanece perdida em pensamentos, revivendo o momento em que Arata lutou por ela e a abraçou apertado após a partida, o que faz seu coração palpitar de maneiras que ela não compreende totalmente. Enquanto isso, Uka está no meio de uma discussão com todos, insistindo apaixonadamente que um dos pontos de Minami na final foi injustamente tirado, e que a partida inteira poderia ter sido diferente se não fosse por aquele erro. Ela se vira para Arata em busca de sua opinião, mas ele simplesmente responde que o mais importante é que Minami saiu sem arrependimentos. Enquanto Minami sai e ouve o alvoroço, ela evita encontrar os olhos de Arata. Uka imediatamente pergunta suas opiniões sobre a partida de tênis supostamente manipulada, mas Minami diz que não se importa mais com os resultados e está apenas aliviada por não ter agravado sua lesão. Sentando-se em frente a Arata, Minami ouve, enquanto ele lhe dá conselhos sobre como cuidar de seu tornozelo, respondendo baixinho sem se virar para encará-lo, ainda recusando-se a aceitar a derrota. Uka pega uma bola de tênis e anuncia que provará como Minami deveria ter vencido. Elodie a agita dramaticamente, sem saber que o cachorro da família está observando, abanando o rabo, assumindo que é hora de brincar.
Em sua frustração, a bola escorrega de sua mão e voa direto para Minami. O cachorro salta, mas antes que algo aconteça, Arata corre e pega a bola para salvá-la. O ato deixa o coração de Minami acelerado, enquanto Arata repreende Yuka por sua imprudência e se vira para verificar Minami, que apenas concorda com suas palavras, imaginando o que sua língua pode fazer. Naquele momento, Minami recorda como tanto Uka quanto Kotono confessaram seu amor por Arata, e começa a se perguntar se o estranho calor que se espalha por seu peito é o mesmo sentimento que suas irmãs experimentaram. Naquela noite, Kotono senta-se sozinha, perdida em pensamentos sobre sua confissão a Arata. De repente, Uka bate em sua porta, perguntando se podem conversar. Ela entra, elogiando como o quarto de Kotono é fofo, e como combina perfeitamente com sua estética. Não interessada em conversas fiadas, Kotono a interrompe e pergunta o verdadeiro motivo de sua vinda. Uka respira fundo e menciona a confissão de Kotono, oferecendo-se para ouvir se ela precisar de alguém para conversar. Mas em vez de se abrir, Kotono inverte a situação e diz que já sabe que Uka também confessou a Arata durante a viagem deles e que os viu quase bombando barrigas no chão da sala de jogos. Uka percebe que suas ações devem ter levado Kotono a confessar seus próprios sentimentos publicamente, e ela rapidamente explica que Kotono entendeu tudo errado. Uka esclarece que quando disse que amava Arata, era da perspectiva de uma ex-irmã gêmea e nada estranho aconteceu na sala de jogos. Kotono se aproxima, seu rosto a centímetros do de Uka, e pergunta diretamente se ela realmente não ama Arata daquela maneira. Quando Uka a tranquiliza de que não, Kotono suspira de alívio, desculpando-se por tirar conclusões precipitadas. Mas enquanto Uka sai, ela se pega pensando em Arata, seu coração apertado. Mais tarde, Banri rompe na sala de estar em pânico, implorando a qualquer um de seus irmãos para acompanhá-la à sua escola de enfermagem para algo urgente. Quando ninguém se voluntaria para ajudá-la, ela se volta para seu irmão confiável, Arata. Os dois se esgueiram para a escola depois do horário, e Banri admite que está com muito medo de ir sozinha porque está apavorada com fantasmas. Arata a provoca, apontando como os corredores escuros e os pisos rangentes realmente parecem uma cena de filme de terror, e Banri se agarra a ele, tremendo, implorando para que ele pare. Curioso, Arata pergunta por que ela escolheu a escola de enfermagem, mas Banri não responde. De repente, um forte estrondo ecoa pelo corredor e Banri pula, envolvendo-se firmemente no braço de Arata. Ele lhe diz que é apenas o vento chacoalhando as janelas, mas com seus doces e macios seios pressionados contra ele, ele sente seu corpo enrijecer. Ele tenta se afastar, mas Banri apenas se agarra mais forte. Arata suspira e a arrasta até que, de repente, ele a puxa para perto e cobre sua boca, sussurrando para ela ficar quieta enquanto um segurança passa. Então Banri murmura algo, e Arata percebe com horror que suas mãos estão pressionadas contra seus seios. Ele imediatamente a solta, constrangido, enquanto memórias de seus momentos brincalhões no passado voltam à tona. Mas agora, ele não consegue ignorar como ela é macia e cheia. Então, eles finalmente chegam à sala do clube de Banri, onde ela recupera os itens que esqueceu, um conjunto de bonecas artesanais em que ela estava trabalhando. Arata pergunta sobre elas, e Banri explica que quando entrou na escola de enfermagem, visitou um hospital onde crianças eram pacientes de longo prazo. Algumas eram alegres, enquanto outras ficavam sozinhas em silêncio. Ela viu como os estudantes voluntários elevavam o ânimo deles e decidiu se juntar a eles, criando bonecas para que nenhuma criança jamais saísse do hospital de mãos vazias. Ela então revela sua verdadeira razão para se tornar enfermeira. Anos atrás, quando costumavam visitar a mãe doente, Banri sempre chorava na hora de ir embora. Um dia, uma enfermeira gentil a confortou em meio à sua tristeza, e a partir daquele momento, Banri soube que queria levar o mesmo calor aos outros. No caminho para casa, Banri admite que tem muita vergonha de contar ao resto da família porque se tornou enfermeira, e como agradecimento por acompanhá-la, ela diz a Arata, em tom de brincadeira, que ele deve ter gostado de sentir seus seios mais cedo. Envergonhado, Arata não diz nada e começa a andar mais rápido, deixando-a correndo atrás dele com medo. No dia seguinte, Banri termina as bonecas e as entrega às crianças hospitalizadas. Ela tira uma foto e a envia para Arata, agradecendo-lhe pela ajuda. Dias depois, Uka e suas colegas de classe receberam os resultados de seus exames simulados. Quando perguntada que nota tirou, Uka casualmente diz que obteve sua nota habitual. Suas amigas falam sobre sua consistência ser impressionante e como ela está destinada a ser a próxima presidente do conselho estudantil. Mas na verdade, sua prova mostra uma nota massiva. Naquele fim de semana, bem cedo pela manhã, Uka se prepara para sair, mas Arata é na vista e pergunta aonde ela vai. Quando ela diz Yamanashi, ele parece confuso, mas ela não explica mais nada e parte. Arata se pergunta por que ela está indo pra lá, já que não tem parentes por perto, mas assume que ela só precisa de um tempo sozinha depois de tudo o que aconteceu. Ele espera que ela retorne até o próximo dia de aula, mas quando a segunda-feira chega, Uka não voltou. Então, a caminho da escola, as garotas se reúnem como de costume, mas a ausência de Uka faz com que tudo pareça estranhamente incompleto, e cada uma delas sente a lacuna que ela deixa para trás. Arata também se preocupa, especialmente quando as amigas de Uka na escola lhe perguntam onde ela está. Como ela nunca faltou um único dia de aula em sua vida, tudo o que ele pode dizer a eles é que Uka voltará em breve. Mas seus pensamentos ainda persistem, perguntando-se o que ela poderia estar fazendo para ficar longe por 3 dias inteiros. Mais tarde naquela noite, Uka ainda não voltou para casa, e fica claro que ela vai perder mais um dia de aula. Os irmãos ficam cada vez mais ansiosos, percebendo o quão devastador seria para a reputação dela se a notícia se espalhasse de que ela havia fugido. De repente, Banri entra correndo com o telefone, lembrando a todos que Uka uma vez perdeu o dela e o tinha com um rastreador. Quando Banri abre o aplicativo, todos ofegam enquanto o rastreador mostra a localização de Uka no Monte Fuji. As garotas entram em pânico, imaginando o pior, mas Shion tenta acalmar seus nervos. Enquanto isso, Uka sobe firmemente em direção ao cume do Monte Fuji, completamente sozinha.
Ela chega ao topo e decide ficar mais uma noite. O estalajadeiro comenta que é incomum um visitante demorar tanto. Yuka simplesmente responde que há algo que ela ainda precisa ver. De volta pra casa, Arata finalmente decide que não pode simplesmente sentar e esperar. Banri protesta preocupada com a segurança dele, mas Shion lhe diz que confia completamente nele para encontrar Uka e trazê-la de volta. Determinado, Arata embarca em um trem expresso em direção ao Monte Fuji. Assim que chega, ele contata Banri para atualizações. Ela lhe diz que o rastreador de Uka a mostra em uma elevação mais alta, então Arata assume que ela deve estar hospedada em um dos refúgios da montanha. Ele começa sua subida, lanterna em punho, imperturbável pela escuridão e pelo frio. A ideia de Uka enfrentando essa trilha sozinha o enche de um espanto silencioso, e ele consegue entender por que ela fugiu pra cá depois de tudo o que aconteceu. De volta pra casa, tanto Minami quanto Kotono estão acordadas, preocupadas demais para dormir. Quando Kotono murmura que está mais preocupada com Arata, Minami enrijece e a assegura de que ele ficará bem, mesmo que esteja tentando convencer a si mesma também. Após mais de uma hora de caminhada, Arata finalmente encontra Uka na pousada e ela fica chocada ao vê-lo ali. Quando ela pergunta por que ele está ali, Arata diz que está ali por ela, o que a faz corar. Ele reserva um quarto para a noite, e o estalajadeiro, reconhecendo-os como irmãos, os coloca juntos no mesmo quarto. Arata manda uma mensagem para a família, avisando que Uka está segura, e o grupo em casa suspira de alívio. Dentro do quarto, o silêncio preenche o ar, enquanto ambos percebem o quão estranho é dormir lado a lado. Uka avisa Arata para não olhar enquanto ela se troca, não querendo que ele veja os seios escondidos sob sua jaqueta, e Arata rapidamente se vira, com o rosto vermelho, enquanto sua mente divaga com pensamentos dos quais ele se arrepende instantaneamente, perguntando-se por que de repente a vê de forma diferente. Embora tenham crescido juntos como irmãos, quando ela termina, ambos se deitam e Arata diz firmemente que eles irão para casa pela manhã, mas Uka diz baixinho que ainda não vai embora. Quando ele pergunta por que ela veio ao Monte Fuji, ela desvia da pergunta e, em vez disso, pergunta se os outros estão preocupados e Arata diz que todos estão. Então Uka menciona algo que ele havia esquecido sobre o Monte Fuji, e que o lugar é onde seus pais se conheceram. A mãe deles havia adoecido perto do cume, e o pai, que era um estranho na época, a carregou montanha abaixo. Uka acredita que eles eram destinados, pois ela pensa que todos têm alguém que estão destinados a encontrar. Pego de surpresa, Arata pergunta se ela realmente acredita nisso. Uka se vira pra ele e se pergunta em voz alta se tal destino poderia existir dentro de sua própria família. Arata rapidamente diz não, mas Uka lembra que os sentimentos de Kotono por ele provam que talvez sim. Ele nega novamente, perguntando se é isso que a tem incomodado, mas ela não responde, e quando ele olha, ela já está dormindo. Observando-a respirar baixinho, Arata sente algo mudar dentro dele, pois a Uka orgulhosa e confiante agora parece frágil, apenas uma garota carregando demais sozinha. Ele gentilmente puxa o cobertor até o queixo dela e se deita ao lado dela, cansado, mas em paz, sabendo que a encontrou. Quando a manhã chega, Arata acorda e encontra a cama vazia e Uka se foi. Há apenas um bilhete em seu travesseiro dizendo que ela foi pra casa antes dele, mas ele não acredita. Ele liga pra Banri, que verifica o rastreador e diz que Uka ainda está na montanha. Ao ouvir isso, Arata sai correndo e começa a escalar novamente. Enquanto isso, Uka sobe em direção ao cume mais uma vez. Quando ela chega ao topo, fica sozinha, cercada por neblina. Alguns alpinistas a reconhecem de ontem e sussurram, perguntando-se por que ela voltou. A neblina se adensa e Uka fica frustrada, pois seu encontro predestinado não aparece. Sua dúvida se instala e ela começa a descer, perguntando-se se toda essa viagem significou alguma coisa. Arata sobe mais alto, esperando encontrá-la no caminho, mas eles se cruzam sem saber. Pensando que ela já desceu, ele volta em direção à pousada, mas Uka escorrega. A neblina embaça sua visão e ela perde o equilíbrio. Ela rola por uma encosta íngreme, caindo em uma cavidade escondida onde ninguém pode ouvi-la. Uma dor aguda percorre sua perna e ela percebe que está gravemente ferida. Ela grita por ajuda, mas sua voz desaparece no vento frio e ela percebe que está em uma situação fatal. Na pousada, o estalajadeiro diz a Arata que Uka nunca voltou e que sua bagagem ainda está no quarto. Enquanto isso, em casa, Banri entra em pânico quando o sinal do rastreador é subitamente cortado. Deitada na neblina gelada, os pensamentos de Uka se esvaem e sua vida passa diante de seus olhos. Ela se lembra do sorriso gentil de seu pai enquanto ele lhe dava os brincos de sua mãe. Ela havia perguntado como eles se conheceram e ele lhe contou a história do Monte Fuji, o lugar onde o destino os uniu. Ele lhe disse que um dia ela também encontraria seu príncipe. Uka pisca e percebe que deve ter desmaiado. Ela ainda está viva, mas suas forças estão quase esgotadas. Lágrimas se misturam com a neblina fria enquanto ela sussurra que só causou mais problemas à sua família. Um de seus brincos escorrega de sua mão e cai na neblina. Desesperada, ela rasteja atrás dele até ver uma luz fraca refletindo em sua superfície. Ela olha pra cima e lá está ele, seu príncipe com uma lanterna na mão. Por um momento, tudo parece parado. A cena espelha a história que seu pai uma vez lhe contou. Um príncipe salvando uma princesa na montanha mais alta do Japão. Anos atrás, sempre que Uka sentia a necessidade de desabafar ou compartilhar suas preocupações, ela sempre procurava seu pai. Ele ouvia pacientemente, com um sorriso gentil no rosto, fazendo-a sentir-se segura e compreendida. Mas recentemente tudo mudou. Mesmo quando seu pai pergunta como ela está se sentindo, Uka o dispensa, incapaz de falar como antes. De volta ao Monte Fuji, Arata avista a lesão em sua perna imediatamente. Sem hesitar, ele lhe diz para subir em suas costas para que ele possa carregá-la. Uka tenta bancar a durona, insistindo que pode andar sozinha, mas Arata a interrompe, dizendo para ela parar com isso e colocar suas bochechas pesadas em suas costas. Enquanto isso, de volta para casa, o resto dos irmãos está frenético, sem saber o que está acontecendo na montanha. O pai deles até cancela suas reuniões, correndo de volta preocupado com seus filhos. Arata se esforça na chuva, carregando Uka pela trilha em direção à pousada. Cada passo é mais pesado que o anterior, a chuva torrencial encharcando os dois. Então, Uka finalmente admite que a razão pela qual veio à montanha foi porque viu um vídeo alegando que levar pertences preciosos de uma pessoa falecida ao topo de uma montanha poderia permitir um último encontro com ela.
Agora encharcada e exausta, ela percebe que foi inútil, pois ela não é verdadeiramente filha de sua mãe. E neste mundo, ela não tem uma família de verdade. Lágrimas caem enquanto ela confessa como não consegue mais conversar com seu pai como antes, como tudo mudou. Mesmo que todos insistam que não, suas notas estão caindo, sua mente está nublada e ela se sente perdida, sentindo o desespero dela como se fosse o seu próprio. Arata diz a Uka que, não importa o que aconteça, ele ainda é seu gêmeo, e é por isso que ele conseguiu encontrá-la. Mesmo que não sejam uma família perfeita, ele promete a ela que sempre estará lá, seu ombro sempre disponível para ela se apoiar. Uka desaba, deixando as lágrimas caírem livremente em seu ombro enquanto ele fala palavras de tranquilidade e conforto. Lentamente, eles deixam a pousada e descem a montanha, onde Banri e os outros aguardam. E quando Banri vê o ferimento de Uka, seu modo mãe se ativa instantaneamente. Os irmãos explicam que Minami insistiu que os seguissem e Arata agradece por isso, fazendo Minami corar levemente. No caminho de volta para casa, eles perguntam a Uka por que ela fugiu para o Monte Fuji. Ela evita a verdade, dizendo apenas que queria ver onde seus pais se conheceram. Eles aceitam sua resposta com gentileza, embora Luca se sinta culpada, em conflito com a compreensão deles após sua atitude imprudente. Ela sabe que jamais poderá revelar a verdadeira razão. Enquanto o carro segue suavemente, Arata se recosta pesadamente em seu ombro e cai num sono profundo. Luca cora, lembrando-se de há quanto tempo ela o repreendeu por não oferecer seu ombro quando alguém precisava. Ela se lembra de tê-lo ensinado que, embora a igualdade de gênero seja importante, um parceiro romântico deve poder contar com o conforto um do outro. Sua mente divaga para suas próprias palavras e como ela agora se sente em relação a ele. Então ela permite que ele descanse em seu ombro. Uma vez em casa, os outros se preparam para descarregar o carro. Uka percebe que Arata está incomumente quente, e eles percebem que sua febre aumenta. Então, ela o leva rapidamente para o quarto para se deitar. O pai dele chega, com a preocupação estampada no rosto. Ele ouve enquanto explicam como Urata carregou Uka pela chuva, e o velho elogia seu filho e então diz aos outros para descansarem. Mais tarde naquela noite, Buka se encontra com o pai, desabafando sobre como ela lutava para vê-lo da mesma forma que antes. Mas após o calvário na montanha, as ações de Arata lembram que seu amor pelo pai permanece, e ela o abraça calorosamente, um abraço que ele aceita de bom grado. No dia seguinte, Hooker retorna à escola para os cumprimentos de alívio e felicidade de seus amigos, enquanto Arana permanece doente em casa. Bannery cozinha mingau para ele e pergunta quem o entregará. Minami e Kotono se voluntariam rapidamente e ambas estão curiosas para saber por que a outra está tão ansiosa. Benri entrega a tarefa a Minami, sussurrando sua preocupação de que Kotono possa tentar montar no joystick de Arata enquanto ele dorme, sem saber que Minami tem a mesma ideia. Nesse instante, Hukar aparece e Saya a lembra de que ela deveria estar cuidando de Arata após seus esforços heróicos. Mas Oka encolhe os ombros, dizendo que sua gêmea gorila mais feia ficará bem. Ela toma um banho, pensando em seu próximo passo, e depois de terminar, anuncia para toda a casa que o banheiro está livre, mas secretamente entra no quarto de Arata para pegar a tigela. Lá dentro, ela se ajoelha ao lado dele, sussurrando desculpas e expressando sua gratidão. Ela confessa que uma coisa que queria perguntar à mãe falecida era se seria aceitável para ela se apaixonar por Arata. Mas embora nunca tenha conhecido a mãe, Luca percebe seus sentimentos agora, especialmente depois da forma como Arata a salvou e confortou. Enquanto os outros brincam lá embaixo no quarto de Arata, Luca se inclina e beija Arata eternamente, deixando um momento perdurar enquanto ele dorme. Ela pega a Tchela ao lado dele e sai, prometendo voltar mais tarde. Mas, sem que ela soubesse, Arata estava acordado, imaginando o que acabara de acontecer. Alguns dias depois, em busca de ar fresco, Arata e seus irmãos visitam a vila de férias da família. Arata recorda como costumavam passar todos os feriados juntos aqui. Mas desta vez, o pai não está com eles e são apenas os irmãos. Enquanto ele imagina seus arranjos de sono habituais, Manri surge de repente por trás, provocando-o sobre quebrar a cama e sua pelvis. Arata imediatamente a repreende por sua imaginação estranha, e seus olhos caem sobre Uka, e ele não consegue deixar de se lembrar do beijo que ela lhe deu quando pensou que ele estava dormindo. Pergunta sobre o que ela quis dizer quando disse que gostava dele agitam sua mente. Mas nesse instante, Uka percebe sua expressão distante e se aproxima. Perguntando se ele está bem, Arata tenta dispensá-la. No entanto, quando ele avista seus lábios sedutores, os mesmos que o beijaram naquela noite, ele entra em pânico, diz que está enjoado do carro e foge antes que ela possa dizer qualquer coisa, deixando-a preocupada. Mais tarde, Arata está no meio de um banho contemplativo quando Shion aparece de repente, lembrando-o de que a porta está aberta. Arata pergunta onde ele esteve e, para sua surpresa, Shion confessa que tentou encontrar seus pais verdadeiros de Nami e de si mesmo, e que sugerir esta viagem fazia parte desse plano. Ele admite que falhou, e Shion pergunta se Arata está curioso sobre seus próprios pais. Mas Arata explica que, embora esteja interessado, ele considera o pai dele seu verdadeiro pai porque o sangue não define família. Ao ouvir isso, Shion revela que desistiu da busca e agora compartilha o sentimento de Arata, vendo a família atual como a sua verdadeira. Quando ele sai, fica constrangido ao ver Nuka novamente, mas desta vez, Minami e Kotono percebem. Então, durante o churrasco, ele continua olhando para Nuka, mas Kotono o tira do transe para lhe entregar um pouco de comida. Eles percebem que Minami está desaparecida, e dentro da vila, ela tira algumas roupas. Na manhã seguinte, enquanto todos os outros dormem, Uka acorda cedo e percebe que Arata não está no quarto. Ela o encontra na tenda da sauna, aquecendo-se. Perdido em pensamentos sobre a busca de Shion e a confissão de Uka, Hirata superaquece e sai, apenas para encontrar Uka esperando por perto. A presença dela faz sua mente disparar para um lugar onde um irmão jamais deveria pensar em sua própria irmã, especialmente porque ela tem tentado intencionalmente se aproximar sem saber que ele estava acordado durante o beijo deles. Ela o convida para se juntar a ela na sauna para um teste de resistência, mas sentindo-se constrangido, ele diz a ela para ir sozinha. Surpreendentemente, ela simplesmente se senta ao lado dele, deixando-o ainda mais constrangido. Eventualmente, ele a convence a fazer o teste de resistência corretamente e eles entram na sauna como costumavam fazer.
Dessa vez, no entanto, Arata não consegue parar de notar como o corpo dela está brilhando lindamente em seu suor, fazendo-o quase querer bebê-lo. De repente, Luca pergunta se ele está planejando arrumar uma namorada. Ele diz que não está interessado agora e em se comprometer com qualquer par de bochechas no momento. Oprimido pelo calor, Arata sai, o que preocupa Luca. Ela pergunta se ele ainda tem sentimentos por Lala e, depois de pensar, ele admite que não tem mais sentimentos por ela. Ao ouvir isso, Ruka irradia de alegria e sai correndo do chuveiro, em conflito com seus próprios sentimentos, querendo constantemente estar perto de Arata. Ela recorda todas as vezes que o questionou na música sobre paixões, percebendo que mesmo naquela época, seus sentimentos por ele estavam crescendo. Enquanto isso, Urada considera que os sentimentos de Uka podem espelhar os de Kotono, e ele decide agir. Nesse momento, Minami aparece e o convida para sair. Para sua surpresa, eles acabam em um jardim de flores, um lugar que Urada não esperaria que alguém como Minami visitasse. Mas ao ver sua saia e toques femininos, ele percebe que ela está abraçando seu lado mais feminino. Olhando em volta para os casais passeando pelo jardim, ele se pergunta por que Minami escolheu este local. Do nada, ela pergunta a Arata como seria sua esposa ideal, pegando-o de surpresa. Ele dá uma resposta básica de que amaria alguém com quem pudesse se sentir confortável. A pergunta dela o lembra da pergunta anterior de Uka, deixando-o mais confuso. De repente, ele percebe a etiqueta de preço ainda presa à saia de Minami. Enquanto ela luta para removê-la, ele se oferece para ajudar, e quando não consegue, ele usa seus dentes viris para mordê-la, deixando-a constrangida e querendo que ele mordisque outra coisa nela. Depois, eles aproveitam um jardim, tirando fotos e desfrutando do tempo juntos. As horas passam rapidamente e Arata sugere ir para casa. Minami de repente confessa que está apaixonada por alguém, mas ele não sabe quem. Arata se sente genuinamente feliz por ela. Refletindo sobre o passeio, ele percebe que ela estava praticando para um encontro real, usando-o como seu parceiro substituto. Ela o agradece por ajudá-la a praticar, então corre para comprar mercadorias combinando para eles como um gesto de gratidão. No entanto, a mente de Arata volta à confissão de Uka, deixando-o confuso sobre o que está acontecendo ao seu redor. No dia seguinte, os irmãos vão a uma cachoeira para nadar como costumavam, chapinhando na água e exibindo seus trajes de banho. De trás, alguns simps olham cobiçosamente para as garotas, assumindo que estão lá para uma sessão de fotos freaky com Johnny Sins, vendo como as garotas vêm em diferentes formas e tamanhos. Shion menciona que até seus próprios colegas de classe queriam ir nadar com as garotas, mas ele cutuca Arata, comentando a sorte que eles têm de ter assentos na primeira fila para as curvas de suas irmãs. Arata imediatamente o repreende, lembrando Shion que essas são suas irmãs. Mas quando ele olha de perto, não consegue suprimir completamente alguns pensamentos cremosos antes de afastá-los. Então, eles começam a se divertir à sua maneira. Buka pula do topo da cachoeira como nos velhos tempos e enquanto os outros veem isso como divertido. Saya comenta das laterais que fãs de esportes radicais como Uka tendem a ser idiotas com cérebros mais lisos que as bochechas de nossa mãe. Ela ri de sua declaração, lembrando Cia como costumava se juntar a ela e segurar a mão de Uka enquanto pulava, embora ela rapidamente descarte, chamando seu eu passado de estúpido por fazer isso. Uka convida Hirata para se juntar a ela, mas constrangido por sua beleza, ele recusa, não querendo pular à vista de todos. Ela então pergunta a Minami, que só concorda em pular se Hirata for com ela. Quando Uka concorda, Kotono percebe e Minami aproveita a oportunidade para pegar a mão dele enquanto eles saltam juntos do topo. Cia segue o exemplo e Hirata não consegue deixar de se maravilhar que, apesar da idade, eles ainda são os mesmos irmãos brincalhões de antes. De repente, Cia entra em pânico. Quando Arata pergunta o que há de errado, ela admite que perdeu a parte de cima durante a queda. Arata congela, percebendo que seus melões estão expostos, mas antes que qualquer simp olhe pra ela, eles o avistam. Cia vai em direção a ele pra pegá-lo, mas quando Arata vê aquela física de balanço, ele corre pra recuperá-lo pra ela. Devolvendo, ele lembra a si mesmo que são irmãos. Mas quando Cia emerge da água em Black Beauties, sua mente não consegue evitar vagar por território perigoso, e ela o provoca por ficar excitado. Então, como a irmã mais velha, Manori mostra aos outros a comida que preparou, e depois de ver que está pronta, ela insiste em nadar e comanda Arata para se juntar a ela, enquanto Minami e Yuku observam com ciúmes de lado. Quando ela entra na água, outros caras anotam em suas boias, pensando que ela é uma modelo, e Arata entende que, com sua boa aparência e ótimo físico, qualquer homem se renderia a ela. De repente, Van Rhee pula em suas costas, pressionando-se contra ele, e Arata luta para manter seus pensamentos puros. Ela sussurra que se ele precisar desabafar, ela estará lá pra ele. E ela está preocupada com ele ultimamente, mas ele permanece em silêncio, assombrado pela memória do beijo de Oka. Ele simplesmente promete ser um irmão que não a fará se preocupar, lembrando Banri de Kotono sem querer. À medida que se aproximam da cachoeira, Banri exige que ele se aproxime ainda mais, mas quando ela começa a quicar as bolas de basquete nele, Hirata escorrega e eles caem juntos. No breve silêncio que se segue, ela sussurra para ele que o ama, mas o rugido da cachoeira abafa a voz. Sem que eles soubessem, Kotono ouve tudo. Mais tarde, quando Hirata está sozinho com Kotono, ela pede que ele a acompanhe a uma máquina de venda automática próxima. Arata suspeita que ela queira confessar algo, mas ele afasta a sugestão para si mesmo. Arata se lembra de como Kotono quase se afogou em um rio uma vez, e ele sente preocupação por ela, mas ela o assegura de que está crescida. Ainda assim, a presença dela acende uma ideia estranha nele, que ele internamente culpa o beijo de Luca. Na máquina de venda automática, Kotono luta para falar, mas Hirata a encoraja gentilmente, assegurando-lhe que ele sempre estará lá. Dominada pela emoção, Kotono irrompe em lágrimas. Ela se culpa por agir impulsivamente com as outras irmãs recentemente, fazendo até o K fugir. Então ela se desculpa por ser um fardo para eles, mas Arata tranquiliza dizendo que estar lá para ela é o que um irmão mais velho deve fazer. Seu calor e conforto lembram Kotono de como o pai costumava mimá-la e dar-lhe tratamento especial em relação aos outros. Isso fez com que os outros irmãos fizessem o mesmo, mas também fez Kotono se sentir isolada, e ela sentiu que tudo teria sido melhor se ela tivesse simplesmente desaparecido. Mas então, as memórias de quase se afogar voltam, e ela recorda como Urada havia pulado para salvá-la.
Ela lhe disse então que era um fardo para eles, mas Urada Kota assegurou de que, como seu irmão, ele sempre estaria lá para salvá-la. A partir daquele momento, ela começa a vê-lo como mais do que apenas um irmão mais velho. Então eles retornam aos outros e Banri os repreende por estarem atrasados. Mas Minami e Yoka percebem que Kotono teve um tempo a sós com Arata, o que agita seus sentimentos. Naquela noite, os irmãos seguem a tradição, visitando a igreja para uma noite à luz de velas. Os pensamentos de Oraka se demoram no beijo de Oraka, e ele entra em pânico, percebendo que se não agir, isso poderia piorar as coisas para ela. Mas então, ele se depara com Kotono, Minami e Oraka conversando em segredo. Kotono se desculpa por complicar as coisas ao confessar seus sentimentos a Oraka, reconhecendo que sabe sobre a mensagem de Minami e a confissão de Yuka do parque de diversões. Ela declara seu amor por Arata e se desculpa por ser egoísta. Para o choque de Kotono, Minami também confessa que ama Arata romanticamente e se recusa a esconder, declarando que de agora em diante elas serão rivais no amor. Então Uka se junta, revelando que ela também o ama, tendo nutrido sentimentos por muito tempo, apesar de ter negado antes. As três irmãs se encaram e prometem que, qualquer que seja a irmã que Arata escolher, as outras continuarão a se amar como irmãs, sem ressentimentos. Enquanto isso, Arata, ouvindo tudo, amaldiçoa silenciosamente ter nascido como um personagem principal de anime com irmãs Alabama, como suas futuras mães de bebês. Mas desconhecido para todos, ainda há um par de irmãos de verdade entre eles esperando para ser revelado na segunda temporada que ainda está por vir. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo Sister Clapper.